E o conceito de autenticação, como estamos falando aqui de acesso, né? Como é que é implementado o conceito de autenticação? Eu me autentico tipo, no AD, eu tenho... Como funciona tudo isso? Sim e não. Não, sim e não pelo seguinte. Vamos separar a questão de autenticação em dois níveis. Tá. Primeiro, o nosso usuário remoto. De novo, usar o exemplo do Dário que vai para casa. Ele vai para casa, ele tem que se conectar para ter as regras de ZTNA pertinentes ao Dário, que são de acordo com o que ele tem em casa. Nessa regra, nesse momento, ele autentica com a Cato. Né? O que acontece é que a Cato, você vai dar para a Cato acesso ao seu AD. Sim, então, perfeito. eu sincronizo a minha base de usuários remotos baseado na sua folder de usuários remotos que você tem lá. Inclusive, caso o número de licenças. Eu tenho 200 usuários nessa folder, você vai ter 200 usuários de VPN com a Cato. Com a seguinte vantagem. Se amanhã tem outra pandemia, Deus me livre. Né? Se tem outra pandemia e você precisa mandar 1.200 pessoas para casa, para trabalhar de casa, você não precisa comprar um gateway de VPN para essas 1.200 pessoas. Você só vai comprar licença de 1.200 usuários adicionais. E onde eles vão conectar? No POP da Cato. Certo? E a infra está pronta. Já está pronta. E ele vai conectar. Você não tem que ampliar a licença do seu atual gateway, nem eventualmente trocar o gateway, porque de 200 para 1.400, geralmente o hardware não é o mesmo. Você tem que trocar a caixa. Né? Sim. Então, tem que esperar o cara mandar a caixa, depois tem que esperar ele ir lá instalar. Agora não, você muda. Amanhã você quer os 1.200, você arrasta os 1.200 usuários para a mesma pasta de acesso remoto, no dia seguinte a Cato sincroniza, baixa todos os clientes. Então, aí faz essa autenticação. Expandindo essa resposta, tenha também o seguinte conceito, multifator, com o autenticador do Google, com o autenticador da OneLogin, com o autenticador da Okta, com o autenticador da Microsoft. Isso, a gente suporta toda essa parte. Então, né, você está guardado, né? Sua atual política de autenticação vai ser respeitada pela Cato do ponto de vista de usuário remoto. Se os usuários estão dentro da rede, e essa rede, dentro da rede, no escritório, e essa rede do escritório está conectada à rede da Cato através de um socket, que eu entendo como um site, esses usuários, essencialmente, para mim, eles não precisam de autenticação, porque eles já estão debaixo de uma rede protegida pela Cato. Uma rede confiável. Né? Mas, se você quiser, se for uma planta de manufatura, onde você tem diversos grupos de pessoas trabalhando, e você quer definir regras diferentes para cada perfil de usuário, eu posso me conectar ao seu AD, mesmo que seja na nuvem, eu posso me conectar a esse AD, estar e conhecer todos os seus usuários. Inclusive, isso não custa licença para você. O cliente não tem que pagar licença extra por isso. Mas eu conheço todos os seus usuários. E por conhecer todos os seus usuários, eu sei quem é de finanças, quem é de vendas, quem é de desenvolvimento, quem é de marketing, a gente sabe tudo, porque estão nas suas sessões lá, na sua árvore do Active Directory, certo? É o que a gente chama de User Awareness. E aí você pode definir regras de segurança e de tráfego baseado nesses perfis. Aí a autenticação de rede. A mesma autenticação que você faz para dar acesso à rede vai ser também para isso. E a gente suporta single sign-on. Então, se a gente habilitar o single sign-on, na hora que o usuário loga no computador, essa credencial é reutilizada pelo autenticador e passa para a nossa rede. Essa arquitetura me dá uma ideia aqui que eu poderia, por exemplo, colocar o meu data center como sendo um site, e todo mundo que estaria dentro da própria empresa passaria pela nuvem da Cato para acessar os recursos do próprio data center. Exatamente. Né? E é exatamente isso que acontece. Você adiciona o seu data center, vira um site, o seu data center na nuvem vira um site. Inclusive, se você quiser, para a Amazon e para a Azure, nós temos uma versão virtual do socket, então você pode instalar o vSocket lá e ter os recursos que estão por trás desse vSocket totalmente conectados na rede da Cato, com uma vantagem. Ao invés de você ter um security group na nuvem, a sua security group vai ser todo o tráfego vai para a Cato, porque o firewall da Cato vai tratar a segurança. Ao invés de você ter tabelas de roteamento na nuvem, no data center da nuvem, você fala, todas as rotas default vão apontar por definição para a rede da Cato, porque a tabela de roteamento já está na rede da Cato. Então, do ponto de vista de gerenciamento atual, vai diminuir muito esse tipo de coisa. E aí, todos os usuários que precisam acessar o seu data center na nuvem,
ao invés de eles se conectarem a um escritório físico, passarem pelo seu link para chegar nesse data center, ele conecta no POP da Cato, em qualquer lugar do mundo, e chega nesse data center pelo backbone da Cato. E para você isso é transparente, porque é uma caixa preta. Você conecta lá e todo mundo conecta. Tem uma coisa interessante nesse aspecto aí, eu gosto de falar disso, porque cai na minha área, né, na parte de rede, que é o seguinte: imagina que a sua organização ela tem um serviço, vamos supor, Salesforce, certo? Vocês usam Salesforce para automação dos seus processos de venda. E vamos supor que você conversou com a Salesforce e falou: olha, onde está a minha instância de Salesforce? Ele vai dizer: a sua instância de Salesforce está em Munique ou Chicago, um deles. O que acontece hoje com o seu tráfego? Você se conecta na sua rede, pela sua rede você vai pela internet até o Salesforce, onde ele esteja, porque você vai digitar lá a sua URL para chegar no Salesforce, porque é um tráfego de internet. Dentro da Cato a gente tem condições de fazer o seguinte: todo o tráfego de Salesforce da Strong não vai pela internet, vai pelo backbone da Cato. E ele vai sair em Munique. Então, ele fica dentro desse backbone por mais tempo. A gente tira esse tráfego da internet pública o mais rapidamente possível, só a última milha é local, porque o resto é tudo pelo backbone da Cato. Ao ponto de, você pode falar assim: Dário, seleciona um IP em Munique e fala para Salesforce, faz whitelist desse IP. Todo o tráfego da B-Strong tem que vir dessa direção IP. Se não vier dessa direção, você ignora. Claro, você pode configurar dois, um em Munique e um em Frankfurt, por exemplo. Mas aí, de qualquer forma, a última milha dentro da Alemanha. Faz sentido isso? Sim, sim. Então, mas o seu usuário está em São Paulo. O tráfego entra no backbone da Cato, sai em Berlim, em Munique. Mas o usuário está no Japão. Ele entra no backbone da Cato no Japão e sai na Alemanha. Então, a última milha fica muito curta. Que é a última milha que é o grande problema. Nesse caso, a middle mile, né, essa milha média, que é o maior problema, que é a grande distância. Do ponto de vista de latência, a gente consegue diminuir um pouco essa latência. Geralmente a gente diminui entre 25% e 30% essa latência quando é muita região muito afastada uma da outra. Mas existe a latência, porque é geografia. Isso aí ainda não inventaram uma forma dos elétrons moverem mais rápido. Mas a qualidade da conexão, porque ela não está na internet pública, quando você tinha esse tráfego pela internet pública, você tinha uma média de 25% de perda de pacote, 10% de retransmissão. Agora você vai ser 0%. Então, a experiência da aplicação vai ser muito melhor. Excepcional. Muito Exatamente. Bom.